Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma versão nova do porta-máscaras que a minha irmã ensinou aqui no canal. A gente vai deixar aqui o link para quem quiser acessar. É esse porta-máscaras aqui, ó. Ele é super útil. E olha, a gente tem o bolsinho de um lado e o bolsinho do outro. Ela ensinou ele simples para quem não tem ou não quer usar, né? Acha mais prático, sem o botão Ritas. E aí eu coloquei um botãozinho aqui para poder fechar e abrir. E uma alcinha também que dá para tirar e colocar, tá bom? Ele ficou muito legal e o jeitinho de fazer muda um pouquinho por conta dos acessórios, mas é tão fácil quanto e é bem rapidinho também, tá bom? Vamos aprender? Bom, para nossa peça, a gente vai usar um recorte de 15 por 45 do vinil cristal. Esse vinil cristal é igual ao plástico cristal, só que ele é um pouco mais grossinho. Vamos precisar de 2 pares de botão Ritas, 2 machos e 2 fêmeas, né? Clips, que aqui a gente não pode usar alfinete. Vamos precisar para a alcinha, uma alcinha de couro sintético. Aqui ela tá medindo 25 por 1 centímetro. Um parzinho de ilhóis pequeno. Um rebite pequeno também, um par de rebite pequeno. E aqui eu tô usando uma argola aberta, pequenininha também, mas pode ser um mosquetão no lugar. Aqui vou usar a minha etiquetinha, bandeirinha, e também vamos usar viés, tá? Para fazer o acabamento. Vamos lá montar nossa peça? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é a marcação dos nossos botões. Eu fiz essa marcação, ó, aqui no molde, porque fica mais fácil assim do que cada vez que eu tiver que fazer um porta-máscara, eu ter que dobrar, marcar, assim fica muito mais fácil e dá bem certo, tá? Vou virar aqui porque aqui é mais fácil de ver. O que eu fiz? Eu achei aqui o meio da minha peça, tá? E fiz uma linha nesse meio até o outro lado. E aí, daqui da margem até essa primeira marcação, eu tenho essa medida de 1,8 centímetros. E aí, eu fiz um furo com essa ferramenta aqui, tá? Dessa primeira marcação até a próxima, eu tenho 15 centímetros, ok? E aí, para ficar bem certinho, eu prefiro espelhar as medidas. Então, o que eu fiz? Nessa outra margem aqui, eu vim e marquei 1,8, fiz uma marcação. E dessa marcação até a minha próxima marcação tem 15 centímetros, tá bom? Então, 1,8, 15, 1,8, 15, tá? Essas são as minhas marcações. Você pode fazer marcações diferentes, mas aí você vai precisar dobrar para poder achar onde você tem que colocar o botãozinho, tá? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui no meu plástico, ó, o meu plástico tá aqui embaixo, posiciono meu molde aqui em cima dele e venho com o meu... com a minha ferramenta auxiliar e faço marcaçãozinha. E faço as marcações. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. São 4 marcações. Ver se tá certinho. A minha saiu aqui um pouco do lugar, vou marcar de novo.
E aí, não vai dar pra ver, eu acho, mas a gente consegue marcar. Deixa eu ver bem aqui, tá? A minha marcação. Você consegue ver depois, sabe? Então, eu já aproveito que eu tô aqui e já faço um furinho. Tem que ter cuidado pra não furar demais. Faço o furinho. Que daqui a pouquinho eu já vou aplicar os meus botões, tá? Então, aqui eu tenho 4 furinhos. E agora, eu vou vir com o meu viés e vou aplicar aqui nessa margem menor e nessa também, nas duas extremidades menores, tá? Que medem 15 centímetros. Eu vou colocar agora, porque depois eu vou aplicar o meu botão e aí pode acabar atrapalhando se eu deixar para depois. Aqui eu faço assim, dobro o meu viés e posiciono ele. Costurar viés no plástico é mais tranquilo do que no tecido. Para quem tá começando a fazer viés, trabalhar, né, sentir como que trabalha, no plástico é mais fácil, tá? E eu tô usando aqui uma sapatilha de teflon, essa sapatilha de teflon, mas não é necessário, é só porque eu já sempre deixo ela aqui na máquina. Mas não é necessário porque a gente vai estar costurando aqui em cima do viés, então a máquina vai deslizar com facilidade, tá? Aí venho aqui e prego o meu viés com um pespontinho mais pra beiradinha. Ó, fiz aqui. Apliquei aqui o meu viés. Aí, já corto o excesso, corto linha e já venho aqui pro outro lado e prego. Ó, preguei. Agora eu tenho a minha peça assim, com os dois ladinhos pregados o viés. Agora é a hora que eu vou vir aplicando os meus botões. Bom, como que eu tenho que posicionar esses botões? Esse e esse vão... Esse e esse são os pares. E esses dois aqui, tá? Então, esse aqui é o macho e esse aqui é a fêmea. Eles vão estar voltados para cima. E esse daqui é fêmea e esse daqui é o macho. Eles vão estar voltados para baixo, para que eu consiga fazer esse fechamento aqui, igual a uma sanfoninha, tá? Então, eu vou aplicar e volto para mostrar para vocês como que ficou, que vai dar até para entender melhor. Olha, ficou assim. Esse daqui é macho, tá voltado para baixo. Esse é fêmea voltada para cima. Esse fêmea voltado para baixo, esse macho voltado para cima, tá? Pra quê? Esse daqui eu vou casar com esse. Então, ó, eu vou fazer esse movimento. E virando, esse aqui eu vou casar com esse. Então, todo mundo dobradinho. E eu vou manter ele dobradinho assim mesmo, tá? Ó, pra que fique assim. Um bolsinho abra de um lado e o outro abra do outro e eles não se toquem. Eles têm uma divisória aqui no meio. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, alinhando bem as margens nas laterais. E vou colocar uns clips. Como os dois lados são iguais,
eu vou definir aqui um lado para eu colocar minha etiqueta. Eu decidi colocar a etiqueta bandeirinha. Então, ó, eu vou vir aqui, já posicionar aonde eu quero que fique a minha etiqueta, tá? E eu vou passar uma costurinha de segurança dos dois lados, só para eu segurar todo mundo aqui. Vou fazer essa costura e volto para mostrar para vocês. Se você não sabe o que é uma costura de segurança, é uma costura que pega bem na beiradinha só para firmar todo mundo. Não é uma costura de pé de máquina, porque ela não deve aparecer depois, tá? Vou fazer e volto para te mostrar como ficou. Olha, fiz essa costurinha bem na beiradinha, só para prender todo mundo. E tá assim, o meu porta-máscara. Ele já tá costurado, já tá montado. Agora eu só preciso fazer o acabamento nas laterais para terminar a parte da costura. Aí, ó, se tem algum viezinho sobrando aqui, você tem que cortar. Qualquer rebarba de qualquer coisa que tiver, tem que cortar para não atrapalhar o acabamento do viés. Vou cortar também algumas linhas que estão aqui. E eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo, mas se você nunca cortou o plástico cristal, às vezes ele é um pouco difícil de ver, né, o risco. Então, por isso eu prefiro usar molde do que cortar no cortador circular. E eu risco com uma caneta comum, tá? Uma caneta da ponta fina, não gosto da ponta muito grossa. Essa aqui acho que é 0,7. E depois, aqui no caso, ó, já tá até saindo na minha mão tá meio azul aqui. Mas o ideal seria até a gente tirar essa marcação, tá? Eu vou até cortar aqui um pouco, bem pouquinho, só pra tirar essa marcação. Porque como o meu viés aqui é claro, pode ser que a caneta manche um pouco, tá? Né, quando for higienizar, às vezes molha um pouco o viés com álcool. Então, é melhor tirar. O ideal é a gente tirar essa rebarba quando estiver cortando, fazendo o corte do molde todo, tá? Se for um tecido escuro, um viés escuro, não precisa se preocupar tanto com isso. Porque agora é mais difícil de cortar. Eu tenho 3 camadas aqui do plástico e esse plástico aqui é mais grossinho, né? Mas tirei a rebarbinha aqui, só para não ter perigo de manchar, tá? Também deveria ter tirado dessas partes, mas acabei me esquecendo. Mas faça isso, caso você esteja usando um viés claro. Agora eu já vou vir de novo com o meu viés para poder aplicar aqui nas laterais. E o que eu gosto de fazer? Aqui eu já gosto de cortar. Venho com ele aqui e já corto. Tem que sobrar um pouquinho para cada lado pra gente conseguir fazer o acabamento da beiradinha, tá? E já corto porque eu gosto já de montar ele com a beiradinha dobrada. Então, eu já tiro ele do restante do viés, do rolo, né? Então, ó, eu venho aqui, dobro a pontinha, ó, e vinco ao meio. Faço a dobrinha aqui do outro lado também, mas primeiro eu vou aplicar aqui. Pode também costurar de um lado e rebater do outro, tá? Mas assim é bem mais rápido. E ele fica com a mesma margem, né? A mesma margem que a gente deixa aqui também. Então, acho que fica mais harmônico. Se você nunca trabalhou com viés,
ele vinca muito fácil. Ele é próprio para esse tipo de acabamento mesmo. Então, ó, eu tô tentando deixar uma dobra bem bonitinha, mas que cubra bem aqui. Ficar sobrando também é ruim. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu gosto de deixar para dobrar depois essa segunda parte aqui, porque aí eu consigo ver a medida certinha. Agora é só eu passar 2 pespontinhos aqui e tá pronto. Se quiser fazer sem alcinha, tranquilo, pode fazer assim mesmo. Bom, e assim ficou o nosso porta-máscara. Se quiser deixar ele assim, pode deixar, já tá prontinho. Mas eu vou querer colocar uma alcinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu furador e bem aqui no cantinho, vou fazer um furo. Ele não tá muito bom. Tá muito difícil de furar. O meu furador tá bem ruinzinho e eu tive bastante dificuldade para furar aqui, tá? Mas a gente precisa fazer o furo do tamanho do nosso ilhós, que eu vou aplicar aqui agora. Se você não tiver balancinho, você pode aplicar uma tirinha aqui também, tá? Pra ter a alcinha, também pode ser aqui também, se você quiser. Uma tirinha até de tecido, tem que ser menorzinha, né? Porque a de couro vai ficar uma espessura muito grande. Então, aqui eu já vou aplicar o meu ilhós, vou reservar a peça e já vou mostrar pra vocês como que eu faço com pra pôr o rebite aqui na minha alcinha. Eu venho aqui, ó, e dobro mais ou menos uns 2 dedinhos e dobro aqui de novo por cima, ó, vão ficar essas camadinhas aqui. E aí, eu venho com o furador e faço um furo bem centralizado aqui. Se quiser marcar antes de fazer, pode. Aí, eu tenho aqui 3 furos. Eu vou vir com rebite. E posiciono, né, de novo, porque abriu aqui. E essa parte de trás, eu encaixo a parte do pininho do rebite. Encaixo aqui. E até chegar do outro lado
e venho com a calotinha dele e aplico. Se você estiver usando um mosquetão, você precisa aplicar ele agora, tá? Deixa eu tirar aqui. Você precisa aplicar ele nessa hora aqui. Já coloca ele aqui, já dobra desse jeito aqui. Ó. Aqui eu vou usar a argola aberta, para quem não conhece, a argola aberta, ela abre, por isso chama argola aberta. E aí, mas se você estiver usando o mosquetão, aí você precisa colocar ele nesse momento, tá? Porque aí vem essa parte, a gente encaixa aqui nessa, na outra extremidade, e encaixa no terceiro furo que ficou aqui. Tá? Então, ele vai ficar assim. E aí, eu vou lá no balancinho pra colocar o meu ilhós, que no caso aqui, com certeza vocês estão ouvindo gritos. É que o meu marido arrumou um skate e tá descendo a rampa, ele e o meu filho no skate, tá? Então, é a vida real, tá, gente? Que bom que estão se divertindo, né? Então, aqui eu tenho o meu ilhós. Vou encaixar aqui. E tem ilhós que não tem a argolinha. Pode usar esse também, não tem problema nenhum. Mas esse meu, ele tem um acabamentinho que a gente encaixa aqui. Tá? E agora eu só vou lá no meu balancinho e vou prensar com a matriz de ilhós o ilhós, com a matriz de rebite o rebite. Vou lá prensar e volto pra mostrar pra você e a gente já finaliza a nossa peça. Tá a nossa peça finalizada, olha, já fui lá no balancinho, já prensei aqui o ilhóizinho. Aqui, ó, ficou a nossa alcinha, tá? Ó. E aí, o que que eu vou fazer agora? Abrir aqui a minha argolinha e vou colocar no buraquinho do ilhós. E aí, eu fico com o meu porta-máscara com essa alcinha. Essa alcinha é útil se você precisa pendurar em algum lugar, né? Mas você pode tirar, ou se precisa carregar, né, só o porta-máscara, aí você pode colocar e tirar. Se você for usar um mosquetão, você tem que pensar também no ilhós que você for usar, para ver se o mosquetão vai encaixar. Provavelmente vai precisar de um ilhós maior, tá? Eu queria esse aqui discretinho, por isso que eu usei a argolinha aberta. E aqui, ó, a gente tem várias opções. Eu fiz essas cores aqui. Olha, aqui eu fiz em cinza, tem rosinha, tem verdinho. E esse pretinho aqui, eu com minha irmã tivemos a ideia de colocar a etiquetinha, ó, limpinha. Ela fez a etiqueta bordada e a gente aplicou. E sujinha, porque aí a pessoa sabe, né, qual que é qual, né? Às vezes esquece. Apesar de que a gente tem a marcação aqui da etiqueta, e uma cliente minha, ela até postou no Instagram dela, né, quando ela recebeu o porta-máscara, e ela usa a etiqueta como guia, que é o que eu faço também. A da etiqueta é sempre a que tá limpinha, e o lado que não tem etiqueta é o lado da sujinha, tá? Então, é possível também fazer sem etiquetinha, se quiser escrever também, tá? E assim, o legal, gente, é combinar as ferragenzinhas, tá? Aqui, ó, o rebite eu combinei, né, que ele é ouro velho. Então, eu combinei aqui com a minha argolinha, coloquei um ilhóizinho preto. E aqui já é tudo prata, tá? Vamos fazer combinadinho, que é legal. O legal dessa peça aqui também é mostrar pra você que não é só porque a gente pega um passo a passo pronto, né, que a gente não pode dar nossa cara. Você pode pegar um projeto de alguém já pronto, como eu peguei aqui o da minha irmã, que eu achei muito melhor do que o que eu tinha feito primeiro. Eu fiz um teste antes e ficou bom, funcional, mas dava muito mais trabalho. Esse daqui, assim, eu achei
o máximo. Então eu peguei a ideia dela e fiz ficar do jeito que eu queria, né? Então isso é a criatividade, isso que é legal da costura criativa. A gente vai ver muitos vídeos de muitas pessoas ensinando a mesma coisa, mas cada um vai ter o seu jeito. E você vai fazer as coisas ficarem do seu jeito também, tá? Então tá aqui mais uma pecinha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as suas amigas, se inscrever no canal, que todo domingo a gente tem vídeo novo. Ativa o sininho para não perder os vídeos. E também, se você não sabe nada de costura, gostaria de aprender a fazer essas e outras técnicas, segue a gente lá no @meninasnacostura, lá no Instagram. A gente tem um curso e também lá nesse Instagram a gente tem muitas dicas, tá? Então não deixa de seguir e ajuda a gente aqui no canal, para o nosso canal crescer e cada vez mais a gente poder trazer peças lindas como essa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!